Glória a Deus, a paz, povo de Deus. Deus abençoe a sua vida. Quero deixar uma palavra de Deus no seu coração. João 10, versículo 4 e 5 fala assim: E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz do estranho. Glória a Deus. Igreja, a própria Bíblia ela vai dizer que a ovelha ela só obedece quem está o guiando. Ela só obedece o seu pastor, quem está cuidando dela. A ovelha não vai obedecer a um estranho. O estranho fala assim com a ovelha: vem pra cá, não vai obedecer. Por que não vai? Porque aquela pessoa não cuida dela. Porque aquela pessoa lá é um estranho, então ela não conhece. Então ela só vai obedecer quem tá cuidando dela, quem tá ali todos os dias com ela. Entendeu? E assim somos nós que temos que ser assim com Deus, né? Então nós só devemos ouvir a voz de quem? De Deus. Só a voz de Deus. Nós não devemos ouvir a voz de nenhum outro espírito, de nenhum outro Deus. Por quê? Porque nós devemos ouvir só a voz de Deus. Prestar atenção para ouvir só a voz de quem? De Deus. É por isso que a Bíblia mesmo, Deus fala assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. Sabe por quê? Muitas pessoas acham que Deus está falando e Deus não está. Deus falou para eu poder fazer isso, e às vezes Deus não falou nada. Deus mandou eu fazer isso, e muitas vezes Deus não mandou a pessoa fazer nada. Com todo respeito, mas porque às vezes chega um profeta, um pastor que fala assim: Deus mandou você fazer isso, Deus mandou sei lá o quê, e às vezes a pessoa vai lá, não tem um conhecimento, não tem um discernimento e acha que tudo que as pessoas falam é verdade, acredita. Então, por isso que Deus fala pra gente buscar o que? A sabedoria, o conhecimento. Por quê? Porque se você tem a sabedoria, se você tem um conhecimento, não tô falando conhecimento físico, tô falando espiritual que vem do céu, você vai entender e vai ouvir quando a voz é de Deus ou quando é a voz do maligno. Então, quando um pastor falar alguma coisa, trazer uma revelação, você vai saber se essa revelação ali era realmente de Deus. Você vai poder entender se aquilo ali mesmo vem do alto, né? Que vem do céu, se vem de Deus. Então, estou aqui para dizer para vocês: ouça a voz do bom pastor. O bom pastor é quem? É Deus. É Jesus, tá, igreja? Porque as ovelhas, elas não seguem estranhos. Quando um estranho chama, elas não vai. Ela só segue quem está ali todos os dias com ela, cuidando dela. E assim somos nós. Nós devemos ouvir apenas a voz de uma pessoa, que é Deus. É só dele que devemos ouvir a voz. Tem muitas pessoas, igreja, que elas param por isso mesmo. Porque elas param de dar ouvido para Deus para ficar dando ouvido para as pessoas do mundo. Elas param de ouvir a voz de Deus e começa a ouvir a voz do maligno, ouvir a voz, sabe, das setas malignas que vem. É por isso que ela para, desiste, ela enfraquece, porque muitas das vezes acaba ouvindo a voz da pessoa. Vou dar um exemplo. Às vezes a pessoa quer abrir a sua própria empresa. É o que acontece muito. Aí a pessoa vai lá, fica ouvindo a voz da pessoa. Aí a pessoa fala assim: não vai dar certo, só que a pessoa começa a ouvir a voz e acaba não abrindo a empresa. Então, ou seja, você tem que ouvir a voz de uma pessoa que é Deus. Não ouça a voz de quem está do lado. Não ouça a voz das setas malignas. Você tem que saber, diferenciar quem é quem. Saiba entender quando é Deus que está falando e quando é o maligno. Saiba entender quando é seta maligna sendo jogadas ou quando é Deus te falando. Porque tudo que Deus fala é para te alertar, para te fortalecer, para te ensinar. Então, estou até aqui para dizer para você ouvir a voz do bom pastor. Porque se você ouve a voz do bom pastor, você é bem-sucedido. Você passa, a crescer, você passa a se tornar mais forte.
Mas para você se tornar mais forte, para você alcançar uma vitória, você tem que ser obediente. Mas para você ser obediente, você precisa ouvir a voz do bom pastor. Você precisa ouvir a voz de Deus. Deixar de ouvir as vozes malignas. Deixar de ouvir a voz das setas malignas e começar a ouvir a voz de Deus. A voz que vem da onde? Vem do alto, que vem dos céus. Então não se esqueça. Faça como as ovelhas. Quando alguém te chamar, quando vir seta maligna falar que você não vai conseguir, ou que é para você fazer aquilo ali, não obedeça. Obedeça ao único Deus, que é aquele ali, que criou os céus e a terra. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Aprenda a ouvir a voz do seu bom pastor, porque é só Ele que pode mandar em você. E é só Ele que vai te ensinar ao caminho que você deve andar. Amém? Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.